Família, ontem você ouviu do presidente Pedrinho que o Vasco pretende comprar o Robert Renan, Cuiabano, Johan Rojas e Cuesta. A gente vai repercutir isso aqui novamente porque o GE fez uma matéria sobre isso. Só que eu estava vendo os valores, família, somando tudo, dá quase 170 milhões. É muito papel. Que é isso? Olha, o Vasco vai pagar isso só com suco amarelo. Tu acredita que acabou o gelo lá em São Januário? Deixaram acabar. A galera brinca aí com o Thiagão, né? Quando eu tomei aquele banho de cerveja contra o Botafogo, contra o Fluminense. Thiagão, Império aqui no depósito é 3 por 12. Lá um latão, 12 conto, filho. Vamos pagar isso aí só com suco amarelo. A fase é boa, acaba a cerveja. Vai pagar essa merreca aí. 170 milhões. Mas é só isso na resenha de hoje? É claro que não, família. Chega aí que tem muito mais. Vamos debater aqui, assistindo as reações dos torcedores do Paysandu, né? Vamos enfrentar o Paysandu, time, né? Ia falar time do Iago Pikachu que passou pelo Vasco, mas não, né? O Pikachu falou que é o Remo, que ele sempre torceu, né, pelo Remo. Mas é isso, passou por lá, né? Iago Pikachu, o Rossi também, acho que tem obrigação, mas a galera tá confiante lá, família. Vamos debater sobre isso, até porque eu estava vendo um corte do programa de ontem, do Tá Na Área, que o comentarista fala o seguinte: o Renato Gaúcho, ele tem dificuldade quando joga contra times fechados, né? E nessa sequência que o Renato teve, né, não encarou esse modelo de jogo, podemos colocar assim. E se você analisar essa próxima sequência do Vasco, aí a gente pode debater aqui em relação a isso. Surmani também elogiando bastante aqui o Renato Gaúcho, a gente vai trazer nesse vídeo pra gente trocar uma ideia, fechou? Deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Além de assistir aqui o Thiagão lá e comentar, hypar o vídeo, se você quiser fortalecer mesmo esse belo rosto calvo, família vascaína, dá uma moral aqui na parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. E também, poxa, vai comprar um suplemento, vitamina na Creative Fit, dá essa força pro Thiagão, utiliza lá o cupom Vasco em Família, que passando de R$80 você vai ganhar 10% de desconto. Família, vamos lá, eu prefiro passar aqui os cortes que eu separei, aí a gente volta para trocar uma ideia sobre cada corte e depois também falar sobre os jogadores que o Vasco pretende comprar, família. Faz-me rir, tá? Se liga só. É isso, galera. Reações aqui dos torcedores do Vasco da Gama, né? Para o jogo contra o Paysandu. Jogo difícil para o Paysandu. Já era de imaginar. Não ia ter adversário fácil. A gente queria Fortaleza por estar na Série B, por ter pegado uma goleada na estreia da Série B. Todo mundo queria pegar o Fortaleza desse grupo 1, né? Acho que todos os times ali do pote 2 queriam pegar o Fortaleza. Mas como não veio o Fortaleza, veio o Vasco da Gama, agora se preparar. Vai ser um jogo difícil, jogo complicado, mas não impossível, tá? O Vasco não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é soberba do nosso lado. Infelizmente hoje o Paysandu está na 3ª divisão, mas o Paysandu com o elenco que tá, dá para enfrentar o Vasco da Gama de igual para igual, tá? Então não se surpreenda se o Paysandu vencer do Vasco aqui em Belém, né? Então o Paysandu que já eliminou a Tuna, origem portuguesa, já eliminou a Portuguesa do Rio e a Portuguesa de São Paulo, e agora mais um time de origem portuguesa, né? Português, como você queira, que é o Vasco da Gama, né? Então, o Paysandu foi passando de fase em fase, chegou agora no chefão, né? Que é o Vasco da Gama, que o Paysandu, como diz um comentário no chat, que eu tava fazendo live, se o Paysandu eliminar o Vasco da Gama, o Paysandu vai zerar o game, né? Porque vai pegar agora o chefão, que é o Vascão da Cruz de Malta. Depois nós temos Cruzeiro contra o Confiança, o Grêmio, perdão, contra o Confiança. Grêmio se deu bem nessa. Grêmio. Tricolor Gaúcho. Grêmio com um bom trabalho do Luiz Castro. Paysandu e Vasco da Gama. Papão. Paysandu. Paysandu. Cara, eu acho que vai dar, principalmente aqui em Belém, pode dar um jogo legal. Principalmente aqui em Belém. Paysandu tem que chegar vivo no segundo Vai ter que jogo, chegar vivo. Esse é o ponto. Vai dar muito de chegar vivo, Paysandu. Paysandu só tá pegando português. Cuidado, hein, Felipe. A questão do Vasco é aquilo que a gente conhece, né? O Fernando Diniz passou por isso. O Vasco, quando ele troca de treinador, ele embala. Ele consegue uma sequência de 5, 6 vitórias, depois volta aquela draga danada dentro do Vasco. Então, até o jogo da volta, eu não sei. Como é que será que vai estar o momento do Vasco? Vai estar no momento atual? Se for no momento atual, o Vasco pra mim é favorito, mas o Paysandu tem que chegar lá vivo, porque o problema é que são 2 jogos. Se fosse somente um jogo aqui dentro de Belém, eu inclusive levaria o jogo pra Curuzu,
não jogaria no Mangueirão. Mesmo né, com aquele gramado E olha, tenebroso. eu quero só pedir. Não, eles estão trabalhando pra melhorar, né? E eu quero pedir Tu quer desculpa. botar esse jogo na Curuzu? Se Tá. fosse o Vasco, Eu se quero- fosse um jogo só. Se fosse somente um jogo, eu levaria pra Curuzu. Não, mano. Eu quero- Até porque, tipo, a chance de passar... Desculpa, Bed. A gente tá falando aqui de classificação, principalmente porque o futebol é a arte do impossível, como diz um narrador, que é o Rogério Volcan. Mas a tendência desse confronto é o Vasco passar. Sim. E o Paysandu precisa de renda, pô. O Paysandu precisa ganhar dinheiro nesse jogo aí. Contra o time de Série A, contra um Vasco que tem um grande apelo aí do público. Popular O time na em bom região, né? momento, o time em bom momento. Só que a prioridade não é a Copa do Brasil, a prioridade é a Série C. Então, na diretoria do Paysandu, Tu levaria pro procuraria Mangueirão fazer pra fazer a renda, renda. fazer renda nesse jogo. E tentar ir Com vivo certeza. pro segundo jogo lá no Rio, né? Vai que, né? Não, tentar ir vivo independente do estádio. Só que eu acho que dá pra fazer uma atmosfera bacana nesse jogo, Sim. colocando uma galera lá no Mangueirão. Foi definido, meus amigos. O Paysandu irá enfrentar o Vasco pela quinta fase da Copa do Brasil. Meu amigo, isso aqui vai ser jogão. Vai ser jogão. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Altivo, o Paysandu jamais temeu. Vamos chegar lá, vamos jogar com humildade, vamos jogar com raça, vamos mostrar o nosso futebol, vamos chegar lá e mostrar quem é o Paysandu Esporte Clube. Vamos jogar. Eu, como torcedor, eu acredito, eu tô aqui, vou apoiar sempre. Acredito que dá pra passar. Então bora lá, meus amigos. Isso aqui vai ser jogão. A partir do momento que os adversários começam a jogar fechados, o Renato tem dificuldade. Uma alternativa pro que você falou, pro lado direito fortalecer ou ficar do mesmo nível que o lado esquerdo, seria o Marino Inestrosa jogar mais, jogar o que se espera dele, né? E de repente virar titular ou entrar durante as partidas. Mas ainda tá tímido ainda, né? E o não tá Nuno- jogando o que se espera. E o Nuno tem o lastro da torcida, né? Desde a chegada dele no passado, foi um cara muito importante. Tá jogando por Continua ali. sendo, né? O Tietê, que geralmente faz esse meio ali, o que o Thiago Mendes faz pela esquerda, o Tietê faz pela direita. Também tá precisando ser um pouquinho mais eficiente, tanto quanto o Thiago, para que os dois lados fiquem um pouco mais equilibrados. Eu falei pra vocês, o Renato Gaúcho é um técnico que não pode ser desprezado. Sempre que ele estiver desempregado, fiquem de olho. Pois é, o Vasco vinha mal das pernas, zona do rebaixamento, perdeu pro Bahia 1-0 em São Januário e demitiu o Fernando Diniz. Aí foi jogar na rodada seguinte contra o Santos, na Vila Belmiro, com o Bruno Lazzaroni de auxiliar, né? Quer dizer, um técnico tampão. Foi lá e o Santos venceu o Vasco por 2-1. De lá pra cá, o Vasco, com o Renato Gaúcho, fez 2-1 de virada no Palmeiras, foi em Belo Horizonte 3-3 com o Cruzeiro, bateu o Fluminense de virada por 3-2 no Maracanã, depois de estar perdendo por 2-0, e nessa rodada terminou com a vitória diante do Grêmio por 2-1. Nesse momento, o Vasco ostenta a 9ª colocação com 11 pontos, e esses 11 pontos significam o Vasco 5 pontos acima da zona do rebaixamento. Renato Gaúcho é o nome. Eu falei, torno a dizer, um Renato Gaúcho, o Vasco não corre perigo de ser rebaixado. É só não inventar. Deixa o cara lá, deixa ele trabalhar, que o Renato conhece do assunto. Pode não ser o maior técnico do mundo, mas ele é um ótimo treinador e menosprezado, subestimado por boa parte da mídia. Com o Renato Gaúcho, já falei para vocês, o Vasco não cai e nem vai passar perrengue nesse campeonato. Torno a dizer, neste momento, o Vasco é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro com 11 pontos, 5 pontos a mais do que o primeiro colocado na zona de rebaixamento, que é o milionário Botafogo. Ou seja, milionário entre aspas, né? Porque é o que o técnico está fazendo também, mas não importa. O que interessa é o Vasco da Gama do Renato Gaúcho. Só destacando essa última fala aí do Sormani sobre o Botafogo, um dos 6 que eu conheço, torcedores do bairro, mas eu tô pegando no pé dele. Cara, eu vejo ele, eu falo, você acabou, seu time acabou. Família, ele corre atrás de mim na academia, eu vou embora, tem mais de 1 trilhão de mensagens, um podcast que ele manda, explicando, acabou. Hoje, cara, eu vi um palmeirense falando que a dívida do Botafogo, da SAF do Botafogo, tá em 3 bilhões. Isso é verdade? Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Coitado do bairro. Mas vamos lá, família, vamos focar, né, nos cortes aí que a gente separou. Primeiro ponto, né, o duelo na Copa do Brasil contra o Paysandu, né? Eu respeito muito, sabe, as torcidas lá do Pará, porque fazem uma festa muito bonita, né, família? O Remo tava há bastante tempo sem disputar a Série A, veio jogar aqui no Maracanã, veio uma galera diferente, por exemplo, da torcida do Fluminense, né, que é clássico aqui do Rio e fez o que fez, a Mierda que fez. A gente vê também lá no Mangueirão, ou jogando, né, na Curuzu também, é sempre lotado, é uma festa
bonita e realmente você pode ter alguma dificuldade jogando fora de casa, né? Por exemplo, no ano passado, o Vasco teve, né, contra o CSA, um time também da Série C. O Vasco jogou lá e foi 0-0, né? E olha que o CSA teve a chance de ganhar o Vasco lá, cara. Perdeu alguns gols sim, eu lembro, mas foi 0-0. E aqui, né, o Vasco acabou classificando, vencendo por 3-1. O primeiro ponto que eles estão debatendo ali é a questão do campo, né? Você vê que tem ali um comentarista mais otimista, e dizendo que tem que levar esse jogo para um campo, né, um Caldeirão, a Curuzu, um campo muito ruim. Eu lembro porque nessas fezinhas da vida aí, né, família vascaína, a gente bota um gol do Paysandu aqui, e ali aí tu bota ali para assistir, né, um campo horroroso, a bola quica bastante, é mais esse jogo de de atacar a última linha, bola longa, bola parada. Então é um campo muito ruim. Mangueirão acho não, é bem melhor, né? Mas não vai poder ser no Mangueirão porque me parece que vai ter um show lá, né? Mas é isso, essa é a função do torcedor, acreditar na classificação do seu time, apoiar. É isso, né? A galera brincou aí, né? Ganhou da Tunaluso, Portuguesa do Rio, Portuguesa de São Paulo, agora é o último nível, né? Mas não, né, família? A gente não pode dar mole. A Copa do Brasil, sim, é uma competição que nos últimos 2 anos, o Vasco mandou muito bem, né? Chegando na semifinal e na final, e não pode ser eliminado agora para o Paysandu. Eu sei que tudo pode acontecer, né, numa partida de futebol, no caso 2 jogos, tudo pode acontecer, mas não é por aí, né? O Vasco tem que se colocar numa condição ali de disputar fases decisivas e não pode sair para o Paysandu, e assim, com todo respeito, né? Só que, como um amigo falou, ele acredita, e é isso, né? Dá jogo bom, não é nenhum bicho de 7 cabeças e tudo mais, mas, família, né? A gente tem que mostrar a nossa força, a nossa qualidade em relação ao Paysandu e passar com uma certa tranquilidade, né? Eu sei que lá a gente vai ter mais dificuldade pelo ambiente, apoio, gramado, mas aqui não dá. Agora, entrando no assunto que o programa Tá Na Área levantou ali, sobre a dificuldade que o Renato tem de jogar contra times mais fechados, o Vasco não encontrou isso, né? Nessa sequência que o Renato teve, se a gente parar pra pensar, os 4 times, né? Palmeiras, poxa, até então era o líder, não, mas estava ali brigando pela liderança, e não é o perfil do Palmeiras, né? Jogar recuado, jogar no contra-ataque, tanto que contra o São Paulo, agora o primeiro tempo, só dando o Palmeiras, e conseguiu sair com a vitória. Então não foi um jogo que o Palmeiras jogou na defesa e buscando os contra-ataques, assim como não foi também o Cruzeiro, né, que até apertou a gente ali no início do jogo. Flu-C também não, um jogo, né, equilibrado, o Fluminense até com mais posse de bola, e o Grêmio, que poderia sim optar por essa estratégia, também não achei o Grêmio recuado, buscando os contra-ataques, tanto que o nosso primeiro gol sai num contra-ataque, né, mas o Grêmio tem uma jogada, e aí o Saldívio, eu acho que corta, a bola fica dividida ali no meio campo, o Andrés Gomes ganha, ultrapassagem do Thiago, uma boa bola pro David, que consegue fazer a jogada, e o Cuiabano mais uma vez pisa uma aula, né, de contra-ataque, e o Renato sabe fazer isso como ninguém, né? Ele já fazia muito isso com aquele Vasco lá de 2005, 2006, né? Valdirã, Moraes, Edilson, Wagner Diniz também, era um cara que puxava os contra-ataques. Então assim, eu lembro que o Vasco era conhecido por ter esse contra-ataque, né, rápido, eficiente, né? E foi uma bela jogada esse gol contra o Grêmio. Agora, família, se você parar pra pensar que nessa sequência que a gente tem, posso até mostrar aí pra vocês, Coritiba, Botafogo, Barracas jogando em casa eu não conheço, o Remo em casa, e o São Paulo, de repente, assim, com o Crespo fez isso aqui com o Diniz, né? Ficou bem fechado e buscando os contra-ataques, mas com o Roger, não sei, né? O Roger tem um time mais equilibrado. Mas assim, família, eu olho ali pro Coritiba. O Coritiba tem 3 vitórias fora de casa, não é isso? O Vasco precisa ainda conquistar a sua primeira vitória fora. O Coritiba ganhou do Cruzeiro por 1-0, acho que foi 1-0, ganhou do Mirassol por 1-0 e ganhou do Corinthians. E assim, um pouco que eu vi, esse modelo de jogo, conta com o Breno Lopes, cara, tem um atacante pelo lado direito, que eu não sei se é cria do Coritiba, cara, esqueci o nome dele, mas é um bom jogador, de muita velocidade, sabe? Então, acredito que em casa o Coritiba não vai jogar tão recuado assim, não. E aí eu acho que esse modelo Ronier, esse atacante aqui mesmo. É isso, Lucas Ronier. Muito rápido. Então acredito que dentro de casa vai ser um jogo também mais equilibrado. Botafogo é clássico também. Então assim, família, eu acho que sim, vai ter esse tipo de jogo aí que o comentarista pontuou. De repente um Remo aqui em São Januário, um Vitória. Mas eu acho o time do Vasco bem equilibrado e espero que
que o Renato consiga ter, é aquilo que a gente aqui até é repetitivo, né? A gente precisa de opções, de variações. E o amigo ali até comentou, né, que trabalhava na ESPN, esqueci, o Abel Neto, acho que é isso, falando do Marinho Nestroça. Então é o Adson, é o Marinho Nestroça, são outros jogadores que, né, vão ter que aparecer para ajudar a gente, dependendo do jogo, do modelo do adversário e até do nosso momento, né? De repente um ou outro jogador não está conseguindo contribuir. É um debate hoje em relação ao Nuno, por exemplo. Já pensou se o Marinho se coloca nessa condição? Já é um cara de mais explosão, do 1 contra 1. Então tudo isso pode ajudar a gente nesse tipo de duelo, nesse tipo de adversário. Acredito, claro, que o Paysandu vai jogar dessa forma contra a gente, né? Fechado e buscando os contra-ataques. Mas, independente da estratégia do Paysandu, a gente tem que passar. Depois, família, já que o Vasco agora só joga, né, no dia 1º, a gente precisa aqui, né, segurar os assuntos e tudo mais, mas eu pretendo projetar com vocês aqui, né, os próximos jogos do Vasco, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Não fiquem com raiva do 22 Thiagão, porque eu vou projetar aqui. Porque quando eu projeto aqui, né, vem aqui. Eu projetei aqui, deu aqui esses últimos 4 jogos, né? Foi uma felicidade boa, né? Mas acredito sim que o Vasco tem hoje condições, tem repertório, tem jogadores para conseguir jogar contra times fechados, família vascaína. A gente tem qualidade hoje no elenco. E aí, pegando o gancho ali do Sormani, né, falando do trabalho do Renato Gaúcho, tem muita coisa para corrigir, principalmente o setor defensivo. O Vasco com uma outra ideia de jogo, um time, né, de poucos toques e atacando a última linha, tentando acelerar a todo momento. Isso vem dando certo. O Vasco melhorou muito, né, nesse sentido, não estava conseguindo marcar os gols com o Fernando Diniz. E agora, mesmo com uma ideia mais equilibrada, o Vasco vem marcando os gols. Mas é isso, a gente ainda não conseguiu no Campeonato Brasileiro ficar zerado. Uma partida que a gente poderia até, né, ter conseguido ali o placar de 2-0. E infelizmente o Robert Renan errou. Houve ali um outro erro, né, do Saldívia, mas ainda bem que o Renato tem o bumbum virado para a lua e a bola do Bright White, né, acabou sendo em cima e o Léo Jardim conseguiu fazer a defesa. Mas não dá para negar, né, família vascaína, que o Vasco vem bem. E a gente entende que vai passar por momentos complicados, difíceis. A gente está vendo o São Paulo, que estava muito bem lá em cima, já começou a oscilar, perdeu para o Galo, perdeu para o Palmeiras. Você vê o Corinthians, que a gente sempre utilizou aqui como exemplo, né, de um time equilibrado, de um time que entende o adversário e tenta, né, montar a sua estratégia dependendo do adversário. 7 jogos sem ganhar, entende? Então é isso. Eu penso que isso vai acontecer com o Vasco, mas eu não vou sofrer por antecipação, né? É o que eu falo, vamos aproveitar o bom momento, e é uma sequência mais acessível no Campeonato Brasileiro. Tendo eu, Coritiba, Botafogo, Remo e São Paulo. Ah, família, é muito diferente dessa sequência. Acredito que o Vasco, né, vai pontuar bem aí nessa sequência no Campeonato Brasileiro, dividindo ali as atenções, né, com a Copa Sul-Americana, né? Vamos enfrentar o Barracas e também o Audax em casa. Então é isso. Quando os nomes estavam sendo cogitados, eu lembro que a gente debateu aqui sobre a possibilidade do Arthur Jorge, que sim, era o nome preferido assim, nas votações, enquetes e tudo mais, mas eu brincava aqui com vocês que se tem um cara que odeia o dinizismo, esse cara é o Renato Gaúcho. Falei, cara, ele vai tentar arrancar o mais rápido possível o dinizismo, e isso vem acontecendo, e o Vasco, mesmo numa sequência difícil, conseguiu uma pontuação aí muito interessante, né, família vascaína? Se não fosse a arbitragem e o Barros, claro, o Vasco poderia ter conseguido aí 4 vitórias. E claro que não tem como não pensar nos jogos contra Mirassol, Bahia, Santos, esquecendo de mais, não, né? São esses. É isso, Mirassol, Chapecoense. Não dá para não pensar nisso. O Vasco poderia, né, estar numa situação mais bacana, como diria meu pai. Família, pra gente finalizar o nosso vídeo, falar aqui, né, dessa situação que o Pedrinho comentou ontem, lá no sorteio da Copa do Brasil, que o Vasco, sim, tem a ideia de comprar os jogadores, né, que tem esse modelo de negócio, né, opção de compra. São eles o Johan Rojas, o Carlos Cuesta, Robert Renan e também o Cuiabano, né, a família vascaína. E o GE fez uma matéria sobre isso. Tá aqui, ó. No caso do Rojas, o Cruz Maltino pode adquiri-lo por 3,5 milhões de dólares, cerca de 18 milhões e 300 mil reais, junto ao Monterrey.
O meia é bem avaliado internamente e é visto como um jogador de personalidade. Um outro dia, não sei se vocês acompanharam, a galera que gosta, eu estava vendo numa outra rede social um corte do Flávio Dias falando sobre o Johan Rojas. Eu acho que foi até depois do jogo de domingo contra o Grêmio. Ele falando que o Johan Rojas gosta muito de enfeitar, tudo, ele gosta de um giro, um finte e tudo mais. Até acho que ele simplificou no lance ali, contra o Fluminense, que o Cuiabano toca a bola para ele, ele bate rapidamente o escanteio e o Thiago Mendes faz o gol. Cada um tem a sua, não tô nem criticando o Flávio Dias não, família, é a análise dele sobre o jogador. A minha questão, assim, não é um jogador tão caro, é jovem, pode evoluir. Eu estava até falando que, utilizei esse argumento no grupo de membros uma outra vez, falando, o Arrascaeta quando chegou aqui não era esse jogador, E realmente no Brasil, aí por onde passou o Cruzeiro e infelizmente, no nosso rival, o cara é um líder técnico, Será que isso pode acontecer com o Rojas futuramente? Pode, pô. O cara pode, ganhar essa condição, essa confiança, qualidade visivelmente ele tem. Mas é isso, o Vasco tem até o final do ano, empréstimo dele até o final do ano, para, acho que, tomar essa decisão aí de comprar ou não o Johan Rojas. Eu espero que ele possa entregar mais, sabe? Porque gosto dele, é um jogador que vai ser útil principalmente em jogos da Sul-Americana, entendo nesse momento, que vai jogar, vai ser titular, mas eu quero observar um pouco mais o Johan Rojas, família vascaína. Já o Carlos Cuesta, o Vasco pagou um preço, um valor pelo empréstimo do ano passado, esticou esse empréstimo, pagou mais um faz-me rir, e a matéria está pontuando aqui que para o Vasco comprar o jogador é quase 37 milhões de reais, família. Já é um jogador que, cara... O Rojas me ganhou na chegada dele, muito bem, com um time mais equilibrado, naquela sequência positiva. Eu quero observar o Cuesta, falei Rojas, não, Cuesta, com o Renato Gaúcho nesse equilíbrio, um time mais compacto, diferente do Renato, do Diniz, que era um time mais exposto. Então até acredito que o Cuesta vai entregar jogando com o Renato Gaúcho, mas é um valor interessante, família, para um jogador que possivelmente o Vasco não vai ter retorno financeiro. Vai ter, espero, um retorno técnico, Porque acredito muito no Rojas jogando com Renato Gaúcho. E os outros dois nomes, já jogadores jovens, que é o caso do Robert Renan, um valor altíssimo, na minha opinião, para um zagueiro, O Vasco está aqui, 8 milhões de euros, quase 49 milhões de reais. Família, é um bom debate? Quero a opinião de vocês aqui. Comentário de vocês. Quase 49 milhões para comprar o Robert Renan. É papel. É muito papel. E é aquilo, cara. Eu vejo assim, tá? Vocês podem até me ajudar se... eu não estou acompanhando tanto futebol europeu, Para agora sim... lembrar de um zagueiro com as características do Robert Renan. Que o Robert Renan, cara, é quase um meia, Ele é um segundo volante, ele tem muita qualidade. Na Europa se exige um pouco mais da parte física, da velocidade dos zagueiros. Principalmente na Premier League, a família vascaína. Então não sei se o Robert Renan teria essa condição também do Vasco vender o jogador. De repente, para o mercado saudita ou dos Estados Unidos, Mas é um jogador, família, que também vem evoluindo, Mudou também ali com a chegada do Renato Gaúcho. Eu tinha essa dúvida se ia ter essa adaptação no modelo de jogo do Renato e vem evoluindo. Não dá pra negar que o Robert Renan é bom jogador, falhou no jogo contra o Grêmio, mas gostei da personalidade dele, que depois do erro foi exigido e foi muito bem, família vascaína, mas quero a opinião de vocês. Em relação ao Cuiabano, é o mais caro, 10 milhões de euros. Cerca de 62, 61 milhões, Você pode até me questionar em relação ao Cuiabano, dizendo o seguinte, o Rojas você quer observar um pouco mais, mas e o Cuiabano, que tem aí poucos jogos com a camisa do Vasco e tudo mais, mesmo o cara performando, sendo o protagonista, é uma amostra pequena, é quase uma carência sua, Thiagão? Mas família, aí tem um detalhe importante, A amostra que a gente tem do Cuiabano não é somente com a camisa do Vasco. É um cuiabano também do bairro. A gente trouxe aqui um comentário da Fernanda, apresentadora lá do SBT, que torce pro bairro, você viu ela falando? E ele ainda vai impressionar vocês, porque ele não está ainda no seu 100%, no seu auge físico, ele vai evoluir ainda mais, e eu acho que
é uma realidade isso, né? Porque ele voltou agora, teve lesão e tudo mais, controle de carga e, meu Deus do céu, eu tenho uma inveja do cuiabano, do tesão dele, que é fora do normal essa minha inveja. Então, família, 62, 61 milhões, muito dinheiro, mas é um jogador que acredito que, mantendo esse nível de atuação, você viu aí a parada da seleção, que tá no radar, um cara que futuramente pode chegar na seleção, até porque, né, existe uma carência nessa função, jovem, esse aqui eu não penso 2 vezes. Esse aqui, Robert Renan, eu acho que tem debate, tá? Mas o cuiabano, eu sou a favor, muito a favor da compra desse jogador. É difícil, né? Muito dinheiro, não sei como é que vai ser o modelo desse negócio, faz-me rir, mas é um jogador que eu boto fé, família. Eu acho que tem que tentar comprar aqui, porque é um cara que vai te entregar, já vem entregando, né? Tá sendo um protagonista, foi um protagonista desses 4 jogos, então vai te entregar tecnicamente, pode, né, te dar um retorno financeiro. Eu penso assim, a sua visão. Fui!